está conosco, já conectado, Martim De Luca, advogado das redes sociais Trump Media e Rumble. Bom dia, Martim. Seja muito bem-vindo ao Oeste com Elas. Bom dia. Bom dia. Martim, eu quero aproveitar fazendo uma primeira pergunta, que é mais sobre política do que qualquer outra coisa. Fique à vontade se você quiser ou não se sentir apto a responder. Mas aqui no Brasil, o presidente Lula, né, a base do presidente, também boa parte da mídia tradicional, tem ficado eufórico aí depois da ligação de Lula e Donald Trump. Então, eles acham que foi um ótimo sinal, que afinal de contas Trump caiu na real e que precisa do Brasil. Então, eu queria ver aí qual a sua visão sobre isso, se realmente tem alguma esperança, porque é muito estranho, porque os pontos que levaram Trump a sancionar o nosso país, seja com as tarifas, seja com a Magnitsky, seja com retirando os vistos de diversas autoridades, sabemos que são dois: perseguição política e censura. E nesse sentido não houve nenhum recuo, muito pelo contrário. Bom, eu acho que vale a pena distinguir entre o que são palavras agradáveis e ações, né? Ter a uma contraparte em uma negociação eufórica e se aplaudindo a si mesmo, se fazendo que a mídia oficial te otorgue a medalha olímpica de ouro antes de começar a treinar para as Olimpíadas, realmente é algo bom para entrar numa negociação, né? Exatamente como você se deveria posicionar para entrar numa negociação. Agora, é certo que as medidas que os Estados Unidos tomou foram tomadas para puxar um comportamento, uma mudança de comportamento, uma correção dos abusos no Brasil, né? Esses abusos não foram corrigidos e as medidas que os Estados Unidos tomou não mudaram. Ao dia de hoje não registra nenhum ponto politicamente nos Estados Unidos 50% de tarifas contra o Brasil, né? Não tem um custo político isso. Então, hoje, os Estados Unidos podem manter essas tarifas por tempo indefinido, se a negociação não for frutífera, né? Por outro lado, desde que o presidente Trump anunciou essas tarifas 9 de julho, a sociedade brasileira, e particularmente a mídia, né, institucional, e o governo brasileiro não param de falar das tarifas dos Estados Unidos, né? Concordamos que é o principal assunto de toda a conversa. Então, eles têm um desespero de ser aceitados, desespero que, por favor, o presidente Trump atenda o telefone, que dê um pouquinho de atenção para eles. Acho que tem posicionado as partes para ter uma negociação frutífera, que é o que esperamos que vai acontecer nas próximas semanas. Bom dia, Martin. Doutor, nos Estados Unidos, né, jornalistas criticam o governo Trump, né, livremente. No Brasil, aqui são censurados por decisões judiciais. Como você enxerga esse tratamento, né, entre as democracias? Quanto mais censura tem, menos liberdade de expressão, menos pode ser chamado de democracia. O Brasil está agora passando um momento muito tenebroso. Tem cada vez mais quantidade de exiliados, né? Na época das ditaduras militares, dos anos 70, 80, tinha exiliados de esquerda, agora tem exiliados de direita. Quando um país está tendo exiliados, claramente não está indo por um bom caminho, né? Então, assim, a mídia, inclusive de esquerda, cúpula de governança hoje, vários dos quais já foram exiliados eles mesmos, deveriam avaliar qual é a imagem para o país deles, né, do Brasil, quando tem um incremento de exiliados políticos
que o sistema que eles estão impondo está gerando. Que impacto tem no Brasil quando os Estados Unidos impõem sanções num juiz, né, barra ativista político, que chama Alexandre de Moraes? Que impacto tem no país quando os pedidos de extradição e os pedidos de apreensão da Interpol originando no Brasil são cada vez menos respeitados? Alguém foi exiliado? Algum perseguido político de Alexandre de Moraes foi exiliado para o Brasil? Até hoje, que eu saiba, zero, né? Nenhum país vai exiliar, extraditar a um perseguido político do Alexandre de Moraes para o Brasil. Que quer dizer isso sobre a imagem do judiciário brasileiro? Então, assim, aos poucos eles estão, de certa forma, convertendo a democracia liberal que o Brasil tinha em algo mais controlado, né? E esse controle vem de um assessoramento chinês, como todos sabemos. A liberdade de expressão, a liberdade econômica e a liberdade política não é algo que beneficia a um aliado no qual a China está investindo muito dinheiro. Então, isso eu acho que estamos num período potencialmente de decisão, né? Se isso vai continuar sendo uma democracia liberal ou se, para satisfazer os sócios chineses, vamos modificar para que seja uma quase democracia, mas menos liberal. Dr. Martin, muito obrigada pela entrevista. Meu nome é Paula Camacho. O caso da Odebrecht, ele chocou a todos nós brasileiros e o mundo. E houve diversos lugares do mundo que teve acordos, né, para multas e processos. E agora vimos que possivelmente pode ser reaberto tanto nos Estados Unidos quanto na França. O senhor fez um comentário desse no X, eu queria saber se o senhor tem mais informações sobre a possível reabertura desse caso tão emblemático. Nada que eu possa revelar por enquanto, mas foi muito interessante quando foi levantado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos o fato que o titular, né, a capa do jornal, era que supostamente o Odebrecht ia pagar 2,6 bilhões de dólares de multa, que a Odebrecht solicitou e obteve avaliação, né, de várias autoridades ao redor do mundo para vender ativos tóxicos, ativos que eram frutos da corrupção, para poder ter a capacidade econômica de pagar as multas. Receberam esse apoio, venderam ativos tóxicos e nunca pagaram a multa, né? Isso chama muito a atenção e, pelo que eu entendo, é parte do que está sendo investigado pelas autoridades em Washington. Martin, ainda sobre esse assunto, o senhor hoje está representando a Prefeitura de Lima, no Peru, exatamente, contra, né, a Odebrecht. Você podia explicar um pouco mais dessa ação para a gente? Lógico. Temos, assim, qual que foi a modalidade de Odebrecht e do sócio de Odebrecht, Brookfield, né, que todos vocês conhecem no Brasil. Hoje se chama de canadense, mas eu entendo que Brookfield originalmente começa no Brasil. A modalidade foi exatamente essa, né? Pegaram 2 contratos de concessão municipal, um em Lima, Peru, e outro que foi a Odebrecht Ambiental, e venderam para Brookfield, né? A gente não sabe quais seriam os arranjos econômicos pós-venda entre Odebrecht e Brookfield. Isso não é conhecido publicamente, mas Brookfield estava no business de comprar contratos de concessão municipais da Odebrecht, com a história, né, a justificativa
que isso era necessário para dar à Odebrecht a capacidade econômica de pagar as multas, que nunca pagou. Então, fizeram essas transações, a Brookfield ficou com os contratos tóxicos, né? Governos municipais geralmente não vão lutar da forma como o governo federal vai lutar, então é um ator mais vulnerável, o governo municipal, e o Odebrecht nunca pagou a multa, basicamente. Então, como fica esse assunto? A gente está representando a Prefeitura de Lima, que foi vítima disso. Então, nesse caso, o Odebrecht vende para Brookfield uma concessão, um contrato de concessão pelos pedágios de toda Lima, que são altíssimos, e pelos quais o Odebrecht pagou aproximadamente $12 milhões em propinas para a mulher Susana Villarán, que era a prefeita de Lima na época. O Odebrecht vende isso em junho de 2016 para Brookfield, e a Brookfield compra esse contrato por $430 milhões, que paga para o Odebrecht. Agora bem, hoje a Brookfield admite e está tentando fazer uma arbitragem internacional contra a Prefeitura de Lima e o Estado do Peru por um valor que eles avaliam que vale o contrato. O mesmo contrato que eles avaliavam que custou $430 milhões, hoje eles avaliam em $2.700 milhões. Tá? Então, isso aqui é basicamente, forma mais fácil do público entender eu sou um comprador de celular, estou procurando pegar um iPhone, tá? E a Odebrecht é aquele moleque que te traz o iPhone novo, que custa, sei lá, $1.500 por $200, novinho. Aí você vai e compra, mas você sabe que está fazendo algo errado, né? Porque um iPhone novo custa $1.500, não custa 200. Mas você vai e compra, você é Brookfield, tá? Só que é pior ainda, porque nesse caso, o moleque que estava te vendendo celular de $1.500 por $200, de fato, ele estava sendo processado por roubar celulares e vender celular roubado, né? Então, você não só está comprando por $200, sino que você está comprando por $200 o celular do réu no processo penal por roubar celulares. E aí você fica com esse celular de $200. Aí, um tempo depois, a polícia rastreia esse celular com Find My iPhone e te fala, desculpa, mas você vem aqui, tenho que pegar seu celular roubado. Esse celular foi roubado da Maria, 5 quarteirões daqui. E aí você, sendo Brookfield, fica indignado que a polícia está tirando o celular de você, que você pagou $200, e você chama a sua companhia de seguro, né? Por exemplo, o seguro do Banco Itaú, e fala, meu Deus, a polícia está tirando meu celular, estou perdendo o celular, eu quero que seja reembolsado $1.500 pelo celular que eu paguei $200, que eu comprei do ladrão de celular. É isso que está acontecendo em Peru nesse instante, né? Então, Odebrecht pegou 430 milhões, foi embora, falando que ia pagar multa, que nunca pagou. A Brookfield ficou com um contrato de $2.700 milhões, pelos quais pagou 430 milhões. Por quê? Porque estava desvalorizado o contrato. Mas por que seria que estava desvalorizado o contrato? Será que porque você estava comprando esse celular de um ladrão que está processado por roubo de celular? Como justificava baixar o valor de 2.700 milhões a 430? Então, até hoje, a Brookfield continua operando esses pedágios que geram $200 milhões por ano de cash, né, em espécie, sobre um contrato corrupto. É muito indignante. E, finalmente, acho que as autoridades americanas estão investigando isso, mas está investigando por quê? Porque, de fato, o Odebrecht nunca nem sequer pagou as multas. Nos Estados Unidos, acabou só pagando, acho, $93 milhões, de 260 que tinha que pagar. E no Brasil, como bem sabemos, não pagou praticamente nada, né? Em parte porque teve aquela coincidência, má sorte, que caiu o avião, que tinha o ministro do STF com os processos do Odebrecht, certo? Você se lembra? Aquele ministro faleceu naquele acidente de avião, o qual, 30 dias depois, de fato, deu nascimento ao nosso
queridíssimo Alexandre de Moraes, que assumiu essa vaga de ministro. Verdade. Martin, na época do governo Biden, a gente ficou sabendo que a Meta sofria represálias, né, para tirar perfis, o YouTube também, né? E agora lá nos Estados Unidos, desde que Trump entrou, graças a Deus, a gente vê essas plataformas se afastando da cultura woke, da perseguição a pessoas que são, né, consideradas conservadoras. Porém, o que eu reparo aqui no Brasil, eu sendo uma jornalista, né, de direita, é que a empresa continua seguindo com essa agenda woke com toda a força. Você acha que isso é resultado de uma intervenção ou influência direto do PT sobre as big techs em solo brasileiro? O PT, obviamente, pode ter algum tipo de influência, mas mais que o PT, não tem conspiração aqui, é muito claro. Você tem um juiz que vai detrás das empresas com todo tipo de ameaças e força as empresas a censurar. Então, hoje, nos Estados Unidos, está vivendo um momento que essas empresas estão tirando toda a censura e o Alexandre está insistindo que no Brasil não, que no Brasil tem que censurar mais ainda, né? Com o apoio do PT. Quem censura? Quem é censurado? Sempre do ponto de vista da direita. Da esquerda não tem censura. Então, assim, você tem um suposto juiz chamado Alexandre de Moraes que é talvez, sei lá, 30% juiz, 70% agente político, né? Que força as plataformas a suprimir o ponto de vista da direita e apoia a expansão do ponto de vista da esquerda. Não é muito complexo, né? Internacionalmente isso está ficando cada vez mais claro. Por isso que os pedidos de Interpol dele não são respeitados, ninguém, seja Espanha, Estados Unidos, Itália, sei lá, vai ter, imagino que assim que continua aumentando o número de exiliados políticos do Brasil, vai aumentar o número de países que recebem pedidos de extradição de Alexandre de Moraes, que serão recusados, e vai, além de forçar a censura e suprimir um ponto de vista político, um dano colateral dessa campanha é deteriorar a imagem do judiciário brasileiro. E até os eleitores brasileiros não reagir de forma contundente, como foi nos Estados Unidos, isso vai continuar. Porque essas pessoas não são persuadidas por críticas, ou por passar vergonha, ou por ser sancionadas, ou, sei lá, por todo tipo de medidas punitivas. Isso não causa um efeito persuasivo nessas pessoas. Então, o único que pode mudar a situação é o eleitorado brasileiro. Perfeito, Martin, é isso mesmo. Dependemos do nosso Congresso. Infelizmente, o Congresso atual não parece caminhar nesse sentido, mas teremos uma boa chance em 2026 para fazer diferente. Gostaria de agradecer muito a sua presença, microfone aberto aqui, sempre um prazer falar com você. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.